graça. Vai ser muito curta, mas vai ser muito interessante. Então, Osana, você chegou aqui na semana passada, convidada pela nossa irmã e amiga pastora Adriana, tudo bom? Amém, glória a Deus, né? Osana, o que te trouxe aqui na semana passada? Eu gostaria que desse um enfoque aqui, depois nós vamos fazer alguns recortes do testemunho dela, para a gente ganhar vidas, né, queridos? Quantas pessoas estão agora passando o que ela passou e talvez até pior? O que te trouxe aqui na semana passada? Amém. Fala só um pouquinho mais perto. Tá, bem, na verdade, é só para confirmar, porque eu falei com ela dentro do ônibus, para ela subir no púlpito comigo, que ela fazia parte do testemunho, e ela disse que não, você chamou, e eu estou debochando dela. Aplaude a Jesus. Confirmando. Fica aqui do ladinho dela, aqui, ó. Então, Amém. pastor Gabonão, assim, eu não conhecia o ministério, nós fazemos Pilates, e nós saímos do Pilates na semana retrasada, e eu fui até a casa dela, que é no bairro Democrata, e a gente faz isso no Terezinha, ali no bairro Terezinha. E eu pedi ela para ir me segurando, porque eu não estava enxergando mais nada, estava de óculos, não foi? E aí ela foi me segurando até a casa dela, me atravessou as ruas, os sinais, enfim. Eu estava com muito medo, que estava tudo sépia na minha frente, tudo alaranjado, por causa da catarata, que já estava bem agravada, médico nenhum queria me operar, enfim. E aí ela falou de você, me convidou para vir aqui. Falou desse culto de terça. Desse culto de terça, de você, como Deus te usava para cura. E naquela terça-feira seguinte eu não pude vir, mas marcamos para a seguinte. E aí aconteceu, eu vim, né? O meu objetivo era o milagre. E tudo aconteceu. Quem estava aqui viu. E o que aconteceu com a sua vista? Qual era o problema que você tinha nas vistas? Bem, em uma vista era um problema, como é que chama? Congênito, né, de nascença. Você era cega de nascença? Cega de nascença. Não via nada? Nada. Desde que nasceu? Se você fechar o olho e ver tudo preto, é isso que eu via, tudo preto. Entendeu? Nada, nem um sinalzinho, nem uma lâmpada, nem uma faísca, nada. E qual vista que você era cega? Da direita. Essa aqui? Da direita. E a outra tinha um problema normal, tinha 2,5 graus de miopia, 1 grau de astigmatismo, e era esse olho que estava cheio de catarata, entendeu? E a catarata estava me impedindo de enxergar, mesmo com óculos. Você só tinha um e não via quase nada com esse? Não, eu já estava pedindo socorro, pedindo ajuda para me carregar, entendeu? E aí, no dia 27 de maio, eu fui no posto médico e consultei com a minha médica e pedi para ela um encaminhamento para o Acispes, porque eu já estou queimada na Associação dos Cegos, porque eu fazia, desde 7 anos de idade. Eu tenho 18? Conta não, hein? Aí, glória a Deus. Então, aí os médicos lá já me conhecem, né? E não queriam me operar, falou, a gente não te coloca a mão, nós não somos irresponsáveis de fazer você passar por esse perigo, de você perder a vista e ficar totalmente cega. É melhor você quebrar o galho com a catarata, com a ruim, do que ficar 100% cega. Mas aí, assim, eles não creem no Jesus que nós cremos, né? Então, assim, você tem que concordar com o médico. Eu já tinha feito, como é que chama aquele exame que a gente faz para operar? Do coração, risco cirúrgico. Já tinha ido para operar, para o médico marcar a cirurgia, ele falou, some daqui, que eu não te opero. Ainda ligou para outro médico na minha frente, contou o meu problema e disse, você opera ela? Ele disse, de jeito nenhum. Mas porque você só tinha uma? A outra não via nada? Não, nada. Então ele não queria arriscar essa uma. E como eu sei que faz catarata também no Acispes, eu falei, isso já tem 3 anos, e só agravando. Eu falei, mas na hora que eu estiver quase cega, não vai adiantar ele me operar, eu preciso da minha visão agora.
Aí eu fui na médica e pedi um encaminhamento para o Assis, que está aqui. Aqui, né? Entendeu? E ela escreveu aí, ó. Você pode ler. Eu não, só não fala a idade, tá, pastor? Tá. Osana. Pois é. Tá, 17 anos e meio. Profetizando, é. Amém. Então tá aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Cegueira congênita na vista direita e faz uso de óculos e lentes corretivas para outra vista, né? Tá aqui, ó. Depois. Não, é catarata. Catarata onde? Lê tudo. Passa por avaliação oftalmológica há cerca de 3 anos. Eu não passo. Prévia para a realização de cirurgia de catarata. Tá aqui. E fala da cegueira congênita à direita. Sim. Então foi isso. Aí eu trazida pelo Espírito Santo. Aí você veio. Quem estava aqui terça-feira passada? Coloca o vídeo que ela pediu. Eu não ia colocar não, tá, gente? Ela falou assim, pastor, eu quero que você coloque um pedacinho daquele vídeo, porque tem pessoas que não estavam aqui e não viram o momento da cura dela. Coloca aqui, por favor. Se puder apagar aqui à frente também. Olha como que ficou a vista dela. Puder apagar essa aqui também, ó. Aplaude a Jesus, queridos. Naquele momento ali, o que estava acontecendo ali? Bem, eu deitei, né? E eu só ouvia você orando, adorando, clamando pela minha cura. Isso eu ouvia de longe, mais nada. E para mim... Você nem imaginava que as suas vistas ficassem daquele jeito ali. Para mim eu estava de olho fechado. Eu fiquei assustada quando você me falou que eu estava parecendo a menina do filme Exorcista. Entendeu? E quando você vê a imagem de perto no celular, o negócio fica mais feio ainda, porque ali ainda está bem desfocado. Entendeu? Aí, então... Aí depois dali, aí acabou, a jabiraca saiu. Saiu. E aí você levantou, aí você já falou para mim que você já... Não ia usar óculos mais. Não ia usar óculos e que... Quem lembra que ela falou assim, na terça-feira que vem, eu estarei aqui contando. Quem lembra? Agora, quero que você fale para glorificar o nome de Jesus. Vamos começar pela vista que você era cega. Você é cega dela ainda? Sou? Não. É porque ela me conhece há mais de 40 anos. Ela... Amém? Quem pode aplaudir a Jesus? E ela contou para mim que ela foi, no outro dia, quando ela acordou, não sei se você lembra, eu disse assim, amanhã você vai acordar vendo da vista que você era cega. Quando ela acordou, primeiro ela acordou vendo embaçado. Não, ainda continuo. Não, você não via quase nada. Aí você falou assim, eu vou fechar a outra que eu enxergo e eu vou na padaria comprar pão com aquela que eu nunca enxerguei, não foi isso? Foi assim que eu vim para a igreja. Quando aconteceu, graça e paz, boa noite, quando aconteceu o milagre aqui, nós saímos aqui, o pastor falou, sua cura está em andamento. Vai a cada dia voltando. Fomos para o ponto de ônibus. Quando nós chegamos lá, ela começou, Dri, a minha vista está ardendo muito, está queimando, parece que tem fogo. E quando eu olhava para os olhos dela, estava lacrimejando assim, e ela não sentia que estava acontecendo isso. Aí eu falei, eu sei que você está em processo de cura. E amanhã a primeira pessoa que você vai ligar quando você acordar vendo é para mim. E aconteceu isso. No dia seguinte, ela me ligou, Dri, eu fui na padaria e na hora que eu voltei, eu falei, eu não vou na padaria de óculos, e na hora que eu voltar, eu vou fechar o olho, que eu enxergo quase nada, que era que estava com a catarata, e vou olhar com o que eu não enxergava, né? E aí, na hora que ela estava indo, ela falou, Dri, eu estou vendo tudo, eu estou vendo a entrada do meu condomínio, eu estou vendo as escadas que eu estou subindo. Aplaude a Jesus aí, igreja. Glória a Deus. Amém.
E você também, falou que tinha uma cicatriz. Sim, não é? Olha. Conta aí, o que era a cicatriz que tinha aí? É porque o meu olho ele era extremamente maior do que o outro. Foi um olho feito para um corpo e outro feito para outro corpo. Jesus me fez fora da curva mesmo. Entendeu? Aí era muito grande. E aí, além de tudo, era estrábica. O olho ainda virava todo para cima, aí que virava mesmo. Então, assim... Tem uma foto sua aqui que o olho realmente, esse aqui estava bem maior. Tá e para o lado. Pro lado. Então, pois é. Aí eu fiz o estrabismo e como era extremamente maior um olho, o médico cortou. Ele cortou um pedaço na bola branca. Como é que chama essa bola branca aqui? Eu esqueci. Bola branca. Bola branca mesmo? Então tá. Aí, né, doutor André? Para o leigo é bola branca. Tá bom. Aí ele cortou, né, um pedaço, tirou um pedaço, não sei como que ele fez. Quer dizer, já era cega e tirou um pedaço do olho. Tirou um pedaço do olho. Aí ficou uma cicatriz. Ficou uma cicatriz muito grande com um queloide. Deu um queloide muito... Ela já tinha visto a cicatriz? Muitas vezes. Você já viu a cicatriz? Aí você foi dito aqui que o médico... Lembra quando você falou, eu não enxergo desse olho? Eu disse assim, mas o médico dos médicos vai te operar. Amém, foi. E aí, quando você procurou, nem a cicatriz tem mais aí? Nem aqui. Você vai ver uma raspinha vermelha. Era onde era a cicatriz, ó. Era cicatriz grossa. Mais grossa e alta. Olha. Grossa e altona. Não tem. O queloide grande não, aqui. Glória a Deus. Tem não. Glória a Deus. Então não tem catarata no outro. E está enxergando? Então, Fecha, tá me vendo? eu tô. Tá me vendo? Tô. Eu não consigo ver nitidamente os seus traços. Mas você já vê. Aí, eu tô vendo você, sua jaqueta, seu sapato, seu Tô de jaqueta. na mão, o púlpito. Aqui é o quê? Aqui eu tenho que enxergar mais aqui um microfone. Aqui, ó. Aplaude a Jesus, igreja. Curada de cegueira de nascença. O irmão sentado ali. Tá vendo ele? Eu tô vendo ele nitidamente, não. Uma camisa alaranjada. Há um órgão, uma camisa alaranjada. Olha isso, igreja. Então tá voltando a cada dia. Tá voltando a cada dia. Tô vendo você, o seu óculos, você fazendo movimento. E você, desde que nasceu, nunca enxergou com essa vista. Nem um pingo, nem uma fresta de nada. Cegueira total. Quem te curou? Jesus Cristo. Aplaude a Jesus aí, igreja. Glória a Deus. Aqui, ó, só para terminar, eu trouxe o óculos para ele ver. A lente direita não tem grau, pode conferir aí. A esquerda tem grau. Põe, pastor. Deixa eu ver aqui. Põe, você vai ficar bonitinho de óculos rosa. Jesus, não tô vendo nada. Não, peraí. Agora fecha então o olho e olha. Você também é meio esquisito. É esse aqui. Ué. Eu fui também feito fora da curva. Mas então não tem grau Não nenhum. tem, ó, normal. Não tem grau nenhum. Olha. Só no 1. Entendeu? Glória a Porque Deus. não precisava de grau. Pra quê? E agora você não está nem usando mais. Não, eu só trouxe, eu não te falei? Eu só trouxe para você. E durante a semana o meu olho ficou muito vermelho. Eu mandei fotos para o pastor Gamonal. Do olho vermelho, olho areiento. Ficou como se fosse um pós-cirúrgico no outro dia. Pós-cirúrgico. Glória a Deus. Então, e aí tá chique. Aí eu tô igual o cego que foi curado em Betsaida. É Betsaida, né? Marcos 8:22. O Senhor curou ele paulatinamente. Não curou de uma vez só. Foi um processo. Vai voltando. Vai voltando. Porque, na verdade, o meu caso, eu vou te entregar. O meu caso não é só uma cegueira. Tem muitos problemas ainda envolvendo. Tinha catarata, o olho maior do que o outro, cicatriz. Você falava que tinha um problema neurológico. Que era ele que não deixava ler o meu olho. Então, o Senhor está falando. Por isso que na hora da sua cura, a gente percebia que estava acontecendo algo no teu cérebro ali. Como se fosse o teu cérebro fazendo uma leitura ali. Quem lembra? Quem viu na imagem? É isso mesmo. Amém. Então, glória a Jesus. Quem te curou? Jesus! Amém. Aplaude a Jesus. Depois, no final do culto, quem quiser ver aqui o exame dela, ela vai mostrar para você. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada. Deus abençoe. Deus é bom. Amém, queridos? Você que está em casa, como a pastora Marilda cantou, né? Ele faz, ele fez e ele faz. Amém, queridos? E os milagres no tempo da graça, queridos,
Atos capítulo 19, versículo 11, fala para a gente que quando esta graça ela foi inaugurada, os milagres não acabaram. É muito ruim, muito triste quando a gente olha hoje para o mundo e a gente vê uma igreja no mundo, não fala igreja aqui, local, a nossa igreja, mas uma análise geral, né? E a gente vê, por exemplo, eu já ouvi crentes falarem assim, milagres aconteceram no passado, foi um tempo apostólico, foi para aquela época. Não, queridos, o mesmo Jesus daquela época é o mesmo de hoje. E o apóstolo Paulo, quando ele foi chamado pelo Senhor Jesus para evangelizar o mundo, para pregar esse evangelho da graça, ele foi um homem muito usado na cura também. Amém, queridos? Porque, por exemplo, quando a gente vê os judeus, você sabe que o mundo está em guerra, e nós estamos aí caminhando para momentos difíceis no mundo. Mas quando a gente vê, por exemplo, um judeu, né, que foi o povo escolhido, os descendentes de Abraão, dali daquela terra veio o Messias. Mas quando a gente vê, por exemplo, eles dizendo que Jesus não é o Cristo, de que Jesus não é o Messias, que eles aguardam, né? Até hoje a vinda do Messias, o Messias que já veio, já morreu por nós, já derramou a sua graça sobre nós, em nós, mas eles aguardam até hoje. Mas eles, assim como outras, não apenas os judeus, mas muitas outras pessoas, não acreditam, não creem que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, é aquele que foi profetizado por Isaías. E existe para esse povo judeu, especificamente, uma das profecias que mais falava a respeito do Messias, eram profecias que diziam que o Messias, quando viesse, ele iria abrir os olhos dos cegos, ele iria fazer o surdo ouvir, o paralítico andar, ele iria fazer maravilhas. E veja que ele veio, ele fez, conforme a pastora cantou, e não apenas fez, mas ele faz. Porque as pessoas podem até, se convencerem, ouvindo a palavra, qualquer pregação, ela pode até se excusar em não crer. Mas quando, em nome de Jesus, o cego volta a enxergar, o impossível acontece, aí, meu irmão, aí não. Porque é o que testifica para o mundo, principalmente para os judeus. Porque há profecias que diziam de que o Messias viria, morreria por nós, mas também que ele iria curar o cego, levantar o paralítico, que ele iria restaurar a vida das pessoas em todos os níveis.
Então, para a gente, por que Paulo, quando ele inaugura ali o Evangelho da Graça, ele continua fazendo o que os outros apóstolos faziam? Porque Paulo sabia que existem pessoas que elas iriam ouvir e crer, mas existem outras que o coração é tão duro, mas tão duro, que são como Tomé, que é só vendo para crer. Mas não tem problema, o importante é ela. Não tem problema, não é errado ver para crer. Ninguém nunca disse que é pecado ver para crer. O próprio Jesus falou para Tomé: Tomé, agora você crê? Está aí, ó, veja. Mas existem pessoas que, se elas não perceberem as manifestações desta graça, elas não vão crer. E Paulo então chega ali, no capítulo 19 de Atos, versículo 11. 19, 11. Vai falar assim para mim e para você, ó. E Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de... Preste atenção, Paulo, ele era melhor do que você, do que eu. Paulo era homem como nós. Mas eu quero que você entenda isso, que Paulo, o homem que foi usado para trazer para nós esse evangelho da graça, e ele então se permitiu ser usado. Por isso que eu estou falando, você precisa se permitir ser usado, porque se você for aquela pessoa que você se convence que tempo de milagres acabou, que não precisa ter milagres, porque você já crê, e você não precisa ver para crer, mas eu quero dizer que isso é egoísmo, porque você crê, mas tem gente que só vai crer vendo. E a gente não vive só para a gente. A gente precisa sair de dentro da nossa casinha. Entendeu, queridos? Então Paulo, ele recebeu a revelação da graça. Mas aqui fala que olha como que essa graça chegou lá através de Paulo. Muitos milagres maravilhosos foram feitos por meio de quem? Das mãos de quem? Deus usa as mãos de quem? Fala assim, nossas, levante suas mãos. Nossas mãos. Mas Ele usa quando nós nos permitimos sermos usados. Porque se a gente fechar essa porta, ela fica fechada. Quem está entendendo, queridos? Se você fechar essa porta, ela fica fechada. Você vê, se essa porta estivesse fechada, a irmã Osana não estaria vendo da vista dela que ela nunca enxergou na vida. E Jesus fez esse milagre na vida dela. E agora, por onde ela for, ela vai contar isso. Ela vai contar o milagre como ela contou aqui. Amém, queridos? E aí a gente precisa entender que os milagres da graça, eles continuam acontecendo. E eles acontecem através de nós. Está ali o texto que eu li. Pelas mãos de quem? Pelas mãos de quem? De Paulo. O milagre vai acontecer por tuas mãos, queridos. Você só precisa estender ela e crer. E o milagre acontece. Essa graça, ela é maravilhosa. Para terminar, Atos 28, 8, só para terminar agora mesmo, só vou ler o versículo.
Olha o que aconteceu aqui, ó. Paulo também, ó. Paulo também. Paulo também. E aconteceu, está de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Olha isso, queridos. Olha os milagres da graça. E o curou. Só que o melhor veio depois. Porque olha o que uma cura faz. Versículo 9. Fazendo isto, quer dizer, Paulo foi lá, colocou a mão, curou em nome de Jesus. Aí o texto fala assim, ó, fazendo isto, vieram também ter com ele os demais da ilha que estavam doentes e foram curados. Um traz o outro. Ou seja, Públio foi lá e contou, não, eu estava assim, eu estava assim, eu estava assim. E aí todos os doentes daquela ilha foram até Paulo e foram curados. Viu para que serve o milagre? O milagre serve para trazer as pessoas para Cristo. Cristo. Milagre na vida da Osana é para trazer pessoas para Cristo. Ela sabe disso. Milagre na tua vida é para trazer pessoas para Cristo. Quem lembra dele? Fica de pé, por favor. Quem lembra dele que tinha um caroço aqui que sumiu na hora, terça-feira passada? Lembra disso? Olha lá, ó, faz assim, dá um tchauzinho para eles aí, assim, dobra o pulso. Quem lembra, gente? Foi um acidente, não foi? Capotou? Bateu, estava um negócio horrível aqui. Foi curado, não foi, pastor Dudu? Então, mas isso aí, agora para onde ele for, ele vai contar. Quando ele vê uma pessoa doente, quando ele vê uma pessoa com problema, ele vai falar, olha, teve um dia que eu estava assim, 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 e o Senhor Jesus foi na hora. Quer dizer, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, por exemplo, você que está aqui. Não importa com que você chegou aqui, o que importa é que esta graça te alcançou. E esta graça te alcançou em todos os níveis. E se você crê, você vê aí, não importa a gravidade do problema. Se você crê de todo o coração, se você crê mesmo, acontece, irmãos. Só não acontece quando a pessoa duvida. Quando ela lá no fundinho do coração, ela, sabe, tem aquele pouquinho de incredulidade. É a única coisa que impede. Mas se você, como essas pessoas, você fala, não, peraí, eu não aceito mais isso na minha vida, eu não aceito essa jabiraca, eu não aceito mais, sabe, pastor, Jesus já me libertou, não tem nada que vai me parar, nada vai continuar me fazendo sofrer, eu estou liberto em nome de... Não tem nada disso, irmão. Quem já se libertou aí da pata da cobra? Levanta a mão. Da pena do morcego. Acabou, meu irmão. Deus, Ele está em você. E se essa fé está em você, tudo é possível. Se coloque de pé, por favor. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Quem quer liberar uma palavra profética sobre alguém hoje? Levante sua mão. Sobre a sua própria vida.